Salve, salve, nação tricolor. Bom, pessoal, vamos falar rapidamente aí sobre a questão do Oscar, né? E vamos falar aí do jogo, né? Desse majestoso aí que o São Paulo acabou vencendo esse jogo e convencendo, tá bom? Mas antes disso, se inscreve no canal, deixa seu like, tá bom? Pra gente tá sempre trazendo aí vídeos, tá bom? Bom, pessoal, é o seguinte, né? Falando do majestoso aí, tá? O São Paulo fez um jogo muito consistente contra o Corinthians, fez 2 gols ali muito no primeiro tempo ali, entre o minuto 30 e o minuto 35, fez os 2 gols muito rápidos, né? E acabou dando números finais ali ao jogo, né? O Corinthians fez muito pouco no jogo, o São Paulo sofreu quase nada, né? Teve acho que 2 bolas, só uma de cabeça e a outra ali antes quando o São Paulo tava 0-0, né? E aí acabou que o Rafael fazendo uma bela defesa, né? E assim, a verdade é que o São Paulo não sofreu o jogo inteiro. O São Paulo foi senhor do jogo e amassou o Corinthians, essa é a realidade, né? O São Paulo jogou muito bem. E aí, por coincidência ou não, né? A gente pode falar assim, né? O melhor jogo do São Paulo tinha sido contra o próprio Corinthians no início da temporada. Então, e aí eu arrisco dizer que esse ainda foi melhor que o outro, né? Porque ainda o outro, o São Paulo ainda tava ali, aquele perde-ganha ali, né? No meio-campo. E até o Lucas fazia aquele terceiro gol, né? Esse não, o São Paulo tomou as ações. É bem verdade que antes do gol, o São Paulo ainda não tinha tido um ataque muito efetivo, assim, para fazer, pô, não, arriscou mais. Não, mas o São Paulo tomava as ações, o São Paulo controlou mais o jogo e conseguiu controlar o jogo até o final, tanto é que o São Paulo não levou nenhum gol do Corinthians, né? Então, acho que fica nesse ponto, né? E a gente tá aí acabou somando esses 3 pontos, tá com 16 pontos, sobe na tabela, se afasta do Z4, né? E aí tem os próximos jogos que são o Juventude e o Fluminense, né? O Fluminense em casa e o Juventude fora de casa. O Juventude ainda um time chato, né? Pra se enfrentar lá no Sul, né? Lá em Caxias. Mas vamos ver como que vai ser, né? No restante. Espero que esse jogo aí seja um divisor de águas para que o São Paulo consiga ter confiança e subir na tabela e fazer os 6 próximos pontos, né? Bom, falando um pouco aí do Luciano, né? O Crespo, felizmente, ele colocou ele na posição que ele deve atuar, que é como atacante ou segundo atacante, né? Ora, o André Silva reveza com ele o posicionamento, então acho que isso confunde um pouco a zaga adversária, e a gente viu isso até um pouco no jogo contra o Red Bull Bragantino, né? E deu muito certo, né? Apesar da gente ter empatado aquele jogo, eu acho que o São Paulo fez um jogo bem consistente, um bom jogo até, e contra o Corinthians aí o São Paulo foi muito, muito superior ao Corinthians e o Luciano mostrou o quanto ele é oportunista e o quanto ele é importante para esse time. O Luciano não pode ser banco. Inclusive, na entrevista lá contra o Red Bull Bragantino, né? Quando perguntaram sobre a questão lá do Flamengo, o Crespo falou assim: não, a gente não jogou assim porque a gente não tinha o Luciano. Ele nem se atentou porque porque é o Flamengo, não sei o quê. Não, porque eu não tenho o Luciano. O Luciano faz muita diferença nessa equipe, né? Principalmente ali na frente, que é um cara muito mais oportunista, né? Bom, mudando de assunto, vamos falar aí um pouco do Oscar, né? O Oscar, né, se lesionou ali aos 15, 20 minutos iniciais do jogo, né? E acabou que o São Paulo, felizmente, nos atendeu e soltou uma nota, né, no Instagram e falou ali um pouco ali sobre a lesão, né? E a volta dele, a previsão da volta é de 4 a 8 semanas, ou seja, em torno de 1 a 2 meses para o Oscar voltar, depois ali daquela cama de gato que o jogador do Corinthians fez, né, no Oscar. Então ali dentro da área, inclusive, na minha opinião, aquilo daria pênalti. Tá? O Daronco deu até uma falta muito parecida no meio-campo, e se ele deu essa falta ali com essa cama de gato no meio-campo, por que ele não fez a mesma coisa quando foi com o Oscar dentro da área? Falta é falta, e falta dentro da área é pênalti, né? E aí, mais uma aí pra conta, né? Mas, nessa brincadeirinha aí, dessa cama de gato que o jogador do Corinthians fez no Oscar, aí o Oscar vai ficar aí em torno de 4 a 8 semanas fora de combate aí, muito por conta dessa lesão que ele teve ali na L1, agora eu não lembro, agora tem a nota oficial, quem quiser ver tá lá no Instagram, né? E os parabéns pelo São Paulo agora, tá comunicando. Inclusive, eu comentei lá, falando que era isso que a gente quer. A gente quer isso, a gente quer transparência, né? Nas questões médicas do clube, né? Então é isso, tá? Com relação ao Oscar, tá? O Enzo Dias ficou fora, mas não foi por lesão, foi mais por conta que ele sentiu um desconforto estomacal, né? Então aí o Enzo Dias, no caso, ficou fora, mas não é dúvida com relação à lesão tal contra o Juventude. É provável que ele volte contra o Juventude, né? Como titular, né? Mas vamos ver direitinho como que o Crespo vai escalar a equipe, tá? Contra o Juventude lá em Caxias do Sul, né? Mas o Oscar é isso, tá? E assim, muito feliz pelo São Paulo não só ter tido essa atitude de estar postando e estar ali falando ali nas redes sociais ali sobre a questão do Oscar,
né? Pra gente fechar aí o vídeo, vamos falar rapidinho aí sobre o Wendel, né? Eu tinha comentado em alguns outros, nos grupos que a gente tem aí tudo. Não lembro se eu fiz até um vídeo aqui. Eu acho que até quando comentando sobre o Crespo, eu falei que eu achava que o Wendel, nessa posição de ala, teria mais protagonismo, né? O futebol dele ia crescer bastante com o Crespo, muito porque ele é um jogador muito mais agudo, muito mais ofensivo do que defensivo, né? O Enzo Dias é um jogador um pouco mais defensivo, embora tenha feito uma boa partida contra o Red Bull Bragantino ofensivamente, mas não é a característica do Enzo Dias. O Enzo Dias é um jogador mais aguerrido, é um jogador que joga um pouco mais na defesa. E o Wendel não, o Wendel é um jogador mais de ataque, é um jogador que chega mais na linha de fundo. Você vê esse jogo contra o Corinthians, a gente ainda ficou meio assim quando ele entrou em campo, mas ele mostrou que ele estreou. Essa é a realidade, agora ele estreou. Então eu espero aí que a partir de agora seja um divisor de águas também no jogo do Wendel, até porque é um jogador muito capaz, não é à toa que chegou à seleção e jogou no Bayer Leverkusen, jogou no Porto, enfim. É um jogador aí que eu acho que tem muito a crescer com o Crespo no comando e nesse esquema tático de 3-5-2 com dois alas abertos, né? O que destoa um pouco é o Cédric Soares, mas o Wendel acho que ali na lateral esquerda dá conta do recado. O que a gente precisa mesmo é de um lateral direito um pouco mais ofensivo, porque o Cédric ali defensivamente ele faz arroz com feijão muito bem feito. O que a gente não pode é pegar o Cédric Soares e deixar ele como titular absoluto e incontestável. Não, acho que precisa ou contratar alguém ou que a nossa solução esteja na base, tá bom? Então é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje, tá bom? Saiu um pouquinho mais tarde por conta de alguns compromissos pessoais, mas é isso aí. Tamo junto e vamos São Paulo!